O que é preciso estudar para conseguir fazer frases nos hinos? Meu nome é Ezequias e eu ajudo iniciantes no baixo a se tornarem baixistas preparados para tocar na igreja. Se esse é o seu objetivo e o seu propósito, você está no lugar certo. Então me siga aqui nas minhas redes sociais para não perder os próximos vídeos. E o tema da nossa aula de hoje é: o que é preciso estudar para conseguir fazer frases nos hinos? Um dos principais temas que muitas pessoas sempre me falam e me pedem para mim trazer dicas e aulas em cima disso. Essa criação de frases, para quem não sabe, é possível você criar, mas obviamente que se baseando sempre em algumas ferramentas importantes, mas principalmente tendo referências. Mas não adianta simplesmente você tirar uma frase pronta e utilizar isso como referência, mas sem entender o que você está fazendo ou o que você está tocando. Então existem dois tipos de pessoas. Uma que sempre fica tentando copiar uma frase de vários baixistas diferentes, mas sem ter a bagagem necessária e suficiente para conseguir estar tocando com segurança na igreja. E o segundo tipo de pessoas, que são as pessoas que simplesmente estudam muitas ferramentas, conhecem muito sobre escala, conhecem muito sobre campo harmônico, sobre a parte harmônica, mas pelo fato de não ter referência, não consegue ser criativo o suficiente para conseguir estar tocando com segurança. Então, no final das contas, a gente precisa entender e conhecer sobre esses dois temas que é essencial. Primeiro deles, você conhecer a parte técnica do seu instrumento, que é a escala primeiro. Mas qual escala, professor? Todas as escalas que você conseguir. Porque dependendo do tom que você estiver tocando, vai ser a escala daquela tonalidade que você vai estar utilizando. Por exemplo, se eu estou tocando no tom de Dó, qual vai ser a escala que eu vou me basear para mim poder estar tocando? A escala de Dó maior. Se eu estiver tocando o hino no tom de Mi maior, eu preciso conhecer a escala de Mi maior. A escala nada mais é do que a base, a diretriz que você tem para saber o que você pode tocar e o que você não pode tocar. Ao invés de você sair chutando e procurando as notas de forma aleatória, você pode resolver tudo isso simplesmente estudando as escalas de várias tonalidades, porque você já vai ter um norte ali para saber o que você pode ou não pode estar tocando. Mas só conhecer a escala não é suficiente para você tocar com segurança e criar suas próprias frases. A segunda coisa que é que normalmente as pessoas negligenciam e deixam de estudar, e mesmo conhecendo todas as escalas maiores, menores, pentatônica, modos gregos, independente da escala que você conheça, se você não entender sobre a harmonia, você vai ter dificuldade. Porque essas escalas que a gente utiliza como base para criar uma frase, ela vai funcionar se todos os acordes do hino compor o campo harmônico daquela tonalidade. Por exemplo, se eu toco um hino no tom de Dó maior e todas as notas que estão nesse hino sejam notas do campo harmônico, a escala de Dó maior vai funcionar perfeitamente. Por exemplo, se eu tocar o hino assim: em espírito, Dó maior, Sol, em verdade, Fá maior, te adoramos, e o Dó, te adoramos. Aqui todos os acordes compõem o campo harmônico de Dó maior. Então, automaticamente, se eu for criar uma frase aqui, eu posso me basear na escala de Dó maior. Ou se estiver no Sol maior, continue me baseando na escala de Dó maior para criar essa frase. Ou se estiver no Fá, também continuo no tom de Dó maior. A gente utiliza normalmente a escala do tom que a gente está tocando. Então, qualquer outro acorde que aparecer, a gente continua como base tendo a escala do tom para estar tocando. Mas e se o hino tiver algum acorde que foge do tom e do campo harmônico de Dó maior? Vamos supor, Dó maior é tudo natural, mas vamos supor que eu vá tocar o mesmo hino, que é assim, ó: em espírito, em verdade, te adoramos, e tiver um Si bemol, te adoramos. O Si bemol não compõe o tom de Dó. Dó é tudo natural. Como pode aparecer um Si bemol? Então, automaticamente, a escala de Dó maior já não vai funcionar para esse acorde, para mim poder estar criando a minha frase em Dó maior. Então, eu preciso entender aqui automaticamente sobre a harmonia e descobrir qual a escala que eu posso estar utilizando em cima de Si bemol. Só que poucas pessoas têm essa noção de estudar
a questão da harmonia e entender um pouco mais sobre campo harmônico, sobre acordes, quais são as notas que compõem aquele acorde. E normalmente as pessoas, primeiro, não conseguem ter essa ferramenta, ter esse conhecimento suficiente para estar criando suas próprias frases. E muita gente acaba simplesmente copiando frases de outras pessoas sem ter esse entendimento. E aí quando tenta aplicar dentro de um hino, acaba dando errado ou não fica tão bom quanto o arranjo original. Isso tem a ver justamente com o conhecimento não só melódico das escalas, mas também harmônico. Por isso que eu falo para vocês que os 3 pilares do contrabaixo é ritmo, harmonia e melodia. Se você souber muito bem esses 3 pilares, que inclusive é a base do meu curso de baixo gospel que eu trago para os meus alunos, você consegue ter segurança quando vai tocar e consegue desenvolver em várias outras áreas, inclusive para você criar suas próprias frases. Mas sem esse conhecimento fica muito difícil de você conseguir estar se desenvolvendo e principalmente saindo das tônicas e criando suas próprias frases. Mas existe um segundo fator que impede que muitos de vocês também consigam ter resultados na hora de criar frases e criar frases interessantes. Mas antes disso, eu quero pedir aquele super likezão para você, se você ainda não deixou seu like, seu joinha, seu gostei, que isso é muito importante para mostrar para as redes sociais que esse é um conteúdo importante e relevante. Automaticamente, você deixando seu like, você mostra para as redes sociais que esse é um conteúdo que eles precisam distribuir, mais pessoas têm acesso a esse conteúdo e o reino de Deus cresce como um todo. Então, deixe seu gostei e seu like, que isso é muito importante. Continuando, a gente sabe da importância de conhecer as escalas de cada tonalidade e a gente sabe que essa escala vai funcionar para os acordes e para a parte harmônica, se baseando sempre no campo harmônico. Mas não adianta você entender muito bem sobre a harmonia, entender muito bem sobre as escalas e a parte melódica, se você também não tiver uma referência de frases. Até porque para a gente criar algo, a gente precisa de referência. Nada se cria do nada. Para você aprender as suas melhores frases, para você conseguir desenvolver sozinho, você precisa tirar algumas frases prontas. Isso a gente só consegue copiando e, obviamente, entendendo o que a gente está fazendo. A partir do momento que eu sei o que eu estou fazendo e eu tiro alguma frase pronto, em cima daquilo eu consigo me basear e criar algumas outras frases tendo aquilo como referência. Quer ver um exemplo? Uma frase dentro do tom de Dó maior. Essa frase não fui eu que criei, ó. É um clássico, muitos de vocês já devem ter ouvido essa frase. Eu tirei essa frase, é uma frase cromática, se baseando na escala pentatônica, dessa daqui. Mas eu posso, agora baseado nessa escala com cromatismo, criar minha própria frase. Porque além de eu entender e ter isso como referência, eu consigo me basear agora na escala pentatônica e cromática para mim criar uma frase. Ó, acabei de criar uma frase. Parecido com essa, que era cromática. Eu fiz também um cromatismo, ó. Não é que eu criei do nada. Eu criei me baseando na teoria, no conhecimento que eu tenho e também eu tive como referência uma frase que eu já tirei. Assim você consegue criar várias frases diferentes e o melhor, as frases que você tem a possibilidade de criar não é algo copiado, e sim inspirado em outra frase, mas são frases suas. Aí você consegue ter autonomia na hora de estar tocando e criando a sua própria forma de tocar. E é isso que é ser um baixista preparado para tocar na igreja com liberdade. É você ser capaz de criar e desenvolver o que você precisar. Tá bom? Deu para entender? Não negligencie os 3 pilares. Estuda sempre harmonia, ritmo e melodia, que são as escalas, que você vai se tornar um baixista preparado para tocar na igreja, e é exatamente a base do meu curso de baixo gospel. Espero que você tenha entendido, que essa aula tenha esclarecido para você o caminho, a rota que você precisa trilhar, e deixe de simplesmente copiar frases prontas e comece a entender, que eu tenho certeza que você vai desenvolver muito mais no contrabaixo.